Jornada de 21 dias de oração. 13º dia. O Espírito Santo e a marca da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 diz: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ontem afirmamos que nos últimos dias, depois da sacudidura e do fechamento da porta da graça, só haverá dois grupos de pessoas: os que receberão o selo do Deus vivo e os que receberão a marca da besta e da sua imagem. Também identificamos qual será o selo do Deus vivo, quem e quando receberá. Hoje vamos identificar o segundo grupo, o que é a marca da besta ou a sua imagem e quem irá recebê-la. Com relação aos que fazem parte desse segundo grupo, algumas conclusões parecem óbvias. 1. Eles não aceitarão o sábado bíblico como selo do Deus vivo. 2. Eles firmarão uma aliança com a besta para guardar o domingo como dia de culto. 3. Eles receberão a marca da besta e da sua imagem sobre a mão direita ou sobre a fronte. Já sabemos que a marca é um sinal distintivo que indica pertencimento. Resta saber, agora, qual o significado de sua imagem. Para facilitar nossa busca, o dicionário define imagem como representação, reprodução ou imitação de alguma coisa. Satanás sempre utilizou a imitação como uma das suas armas prediletas. Como podemos exemplificar? 1. Deus se apresenta como 3 pessoas. Satanás também se apresentará como uma trindade: o dragão, as bestas e o falso profeta. 2. Deus instituiu o 7º dia da criação como demonstração de sua autoridade. Satanás instituiu o 1º dia da semana, o domingo, como demonstração de sua autoridade. 3. Jesus curou muitos doentes. Satanás também cura através dos falsos profetas. E um pouco antes da volta de Jesus, ele aparecerá e fará muitos milagres. Ver Apocalipse 13, versículo 13 e 14. 4. Jesus prometeu voltar. Satanás vai tentar imitar a volta de Jesus. Ver 2 Coríntios 11, versículo 14. Antes da volta de Jesus, a guarda do domingo será imposta como representação, reprodução ou imitação do verdadeiro dia de culto bíblico. Dessa forma, Satanás estará reivindicando a adoração para si mesmo e tentando fazer prevalecer sua autoridade. A marca sobre a mão direita ou sobre a fronte é uma indicação de aliança e sujeição à besta. O Apocalipse também fala do número do seu nome, ou seja, de um número da besta. Sobre esse número falaremos em tempo oportuno. Quanto à substituição do sábado bíblico pelo domingo, o dia de culto pagão dos romanos, isso é um fato histórico e não é uma invenção dos adventistas, como afirmam alguns. Essa substituição foi prevista por Daniel muito tempo antes, quando profetizou que surgiria um poder religioso que mudaria os tempos e as leis. Daniel 7, versículo 25. Em nossos dias, algumas igrejas que se declaram cristãs transgridem o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, e tentam negar o seu erro usando desculpas como, por exemplo, 1. O sábado foi dado para os judeus, esquecendo-se de que o sábado foi instituído na criação, antes mesmo do povo judeu. Vê Gênesis 2, versículo 2 e 3. 2. Jesus aboliu a lei, ignorando o que Jesus diz sobre a vigência da lei em Mateus 5, 17 a 19. 3. Nós vivemos debaixo da graça e não da lei, desprezando o que Paulo diz em Romanos 6,15, que a graça não anula a lei, mas antes a confirma. 4. A lei e os profetas duraram até João, citando Lucas 16,16, mas esquecem de reconhecer que a lei que durou até João foi a lei em forma de cerimônias, que apontava para Cristo e que se cumpriu quando o véu do santuário terrestre se rasgou de cima a baixo, após Jesus ter dito na cruz: está consumado. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Uma avaliação criteriosa da Bíblia revelará que houve profetas depois de João.
Ver Atos 21, versículo 9. Portanto, o que o texto bíblico quer dizer é que João Batista foi o último profeta messiânico. Em resumo, se você perguntar para qualquer evangélico que diz que a lei foi abolida, você mata? Você rouba? Ou você adultera? Ele responderá a cada uma dessas perguntas com um sonoro não, reconhecendo a necessidade e a importância da lei, exceto pelo quarto mandamento, que requer a observância do sábado bíblico. Paulo justifica a necessidade da lei com essas palavras: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, versículo 7. Em suma, o problema de alguns evangélicos é contra a observância do sábado como dia de culto, porque a observância do sábado desta forma é uma atitude de submissão à autoridade de Deus. Os que reconhecem o domingo como dia de culto negam a autoridade de Deus e reconhecem a autoridade da besta. No fim dos tempos, os que insistirem nesse procedimento receberão a marca da besta e participarão dos 7 últimos flagelos. Na última cena da história, os homens terão que submeter-se à autoridade de Deus ou à autoridade da besta. Terão que escolher receber o selo de Deus ou a marca da besta. Para fazer a escolha certa na última crise da história, precisamos clamar pelo batismo do Espírito Santo todo dia, pois só Ele nos guia em toda a verdade. Faça isso agora, com toda a força de sua convicção. Clame, querido amigo, querida amiga, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e que dia após dia você escolha o caminho correto, o caminho do Senhor. Hoje, mais uma vez, ore pelos seus 5 amigos de oração. E que Deus abençoe você e a sua família. Tenha um bom dia.